Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos a mais uma videoaula e hoje eu vou fazer a correção dos exercícios da apostila sobre tipos de predicado, tá? Então, as duas últimas semanas, nas videoaulas, vocês receberam o conteúdo que é sobre tipos de predicado, né? Então, em uma frase eu tenho sujeito e predicado. Sujeito é de quem eu falo nessa frase. E o predicado é o que eu falo sobre o sujeito, né? João e Maria são irmãos. Estou falando de João e Maria. O que eu falo sobre eles? Que são irmãos, né? Fiz um bolo de chocolate. Quem é o sujeito? Eu, né? O que eu falo sobre mim? Que eu fiz algo, né? Então, nesses tipos de predicado, então vocês viram que existem alguns tipos de predicado, né? O predicado verbal, quando a palavra mais importante desse predicado é o meu verbo, né? Quando eu tenho um verbo de ação. Então, por exemplo, eu fiz um bolo de chocolate, né? Eu é o sujeito, fiz um bolo de chocolate é o predicado. A palavra mais importante desse predicado é a minha ação, né? Que é o fazer, é o fiz. O fiz é a informação mais importante do predicado sobre mim, né? Que é o que eu falo e o que eu falo sobre mim. O mais importante que eu estou falando sobre mim nesse caso é sobre a minha ação de fazer, que é o fiz um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate é importante, mas não existiria sem a ação de fazer esse bolo, né? Então, o predicado verbal, eu tenho como núcleo desse predicado um verbo, tá? E o verbo sempre vai ser os verbos de ação. No predicado nominal, eu não vou ter um verbo de ação, eu vou ter um verbo de ligação, que são os verbos de estado, né? E aí a palavra mais importante desse predicado não é o verbo, né? É o predicativo do sujeito, porque no predicado nominal eu tenho o sujeito, o verbo de ligação, que não tem importância na frase, e o predicativo do sujeito. O verbo de ligação, ele só está ali para fazer uma ponte, ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, né? Então, eu sou professora. Eu é o sujeito que eu estou falando sobre mim, né? Eu estou dizendo que eu sou professora, eu estou caracterizando a mim, né? O verbo sou, ele está ali só para ligar. Eu, professora, né? É a mesma coisa de você retirar esse verbo e colocar um sinalzinho de igual no meio. Você continua entendendo a frase, né? Eu fiz um bolo de chocolate, se eu tiro o verbo fazer, você não sabe o que aconteceu, você não sabe se eu comi, se eu dei, se eu comprei. Você não sabe qual foi a atitude que eu tive em relação ao bolo de chocolate. Já no predicado nominal, se você retira o verbo de ligação, a frase continua tendo sentido, tá? Então, no predicado nominal é sujeito, verbo de ligação, que são os verbos de estado, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, tá? E o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a palavra que está caracterizando o sujeito, é o que vem depois do verbo de ligação. E no predicado verbal, eu vou ter o verbo de ação, tá? E o predicado verbo nominal. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo de ação e eu posso ter ainda um predicativo do sujeito, uma característica do meu sujeito. Então, eu não tenho o verbo de ligação, mas eu tenho o verbo de ação e um predicativo do sujeito. Eu trabalhei chateada. Eu é o sujeito, trabalhei a minha ação, né? Então, vejam que se eu tenho um verbo de ação, meu predicado ele já é verbal, mas chateada é uma característica do sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, eu tenho o verbo de ação mais o predicativo do sujeito. Isso é um predicado verbo nominal, tá? Então, esses são os tipos, os termos da minha oração. Então, aqui tem um resuminho, um quadrinho resumo. Vamos para as atividades, tá? Então, tem uma tirinha aqui. Cadê o dentinho? Ele está ocupado. Daí, ali, né, tem uma informaçãozinha. Sabe, aí o dentinho tá lá embaixo da árvore, deitado, descansando. Sabe, dentinho, acho que você não foi feito para lutar em guerras, né? Tá embaixo da árvore descansando. Releia esta fala do Recruta Zero. Ele está ocupado. Quais são os verbos dessa frase? Ou quem é, né? Copie o verbo. No caso, ele é um verbo só. O verbo é o está, né? Quem é
é o predicativo do sujeito? Ou seja, a palavrinha que está caracterizando o sujeito. Acostumem-se com esse termo, tá? Predicativo do sujeito é a palavra que caracteriza o meu sujeito. O verbo é o estar, predicativo do sujeito é o ocupado, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, o verbo está e o predicativo do sujeito aqui é o ocupado. Ocupado. Tá? Predicativo do sujeito. Escolha a alternativa que completa a afirmação. Essa frase está indicando principalmente, então ele está ocupado. Ação do personagem? Não. Transformação da personagem? Não. Estado da personagem? Característica do personagem, né? Então, nesse caso aqui, olha, é o estado, né? Então, a gente tem aqui estado do personagem, tá? Aí, agora mais uma tirinha. Vamos fazer a leitura. Leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e responda às questões. O que tem de sobremesa? Frutas. Ah, as frutas são os doces da natureza, meninos. Deixa pra lá. Tá. Agora vamos brincar. Tem um jogo ótimo sobre ecologia. Liga um som aí. Os passarinhos são o som... o rádio da natureza, meninos. Pô, então eles não gostaram muito das ideias ali da garotinha toda ecologicamente correta, né? Pela fala da menina e pelo desapontamento dos meninos no quadrinho 3 e 4, pode-se inferir a perceber e entender que eles queriam outra sobremesa, provavelmente qual? Então, ali pelos quadrinhos, quando eles disseram para as frutas, o que a gente imagina que eles queriam como sobremesa, né? Provavelmente doces, né? Provavelmente eles queriam algum doce de sobremesa. Aqui. Só um minutinho. Então, aqui a gente imagina, né, que eles queriam algum doce. O que se pode inferir que os meninos queriam nos quadrinhos 5 e 6, em vez do jogo de ecologia proposto pela menina? Eles queriam escutar música, né? Então, ali embaixo, a gente subentende que eles queriam ouvir música, né? Queriam ouvir música, não ouvir o som dos pássaros. Releia a fala. As frutas são os doces da natureza, meninos. Nessa fala, a menina expressa o que considera um atributo importante das frutas de um predicativo do sujeito, por meio de um predicativo do sujeito. Transcreva. Quem que é o sujeito da oração? Então, aqui, o sujeito da oração é as frutas. Quem que é o predicativo do sujeito? Doces da natureza. Qual é o verbo de ligação ali? Né? O verbo de ligação aqui é o são, né? Lembra que o verbo de ligação sempre vai ser os verbos de estado. Ser, estar, ficar, permanecer, tá? Assinale a alternativa que melhor completa a frase a seguir. A menina expressou a caracterização das frutas por meio de, então, são os doces da natureza. Um estado passageiro, uma característica permanente ou uma impressão sobre a aparência.
Segundo a garotinha, né, é uma característica permanente. Olha, as frutas são o doce da natureza. Então, geralmente, quando a gente usar o verbo ser, vai ser uma característica permanente, né? Eu sou professora, ele é bonito. Quando a gente usar o verbo estar, vão ser coisas passageiras, né? Eu estou chateada, né? Ela está triste. Então, são características passageiras, tá? Releia a frase e monte um esquema com seus termos principais. Então, aqui vai ficar assim, da seguinte maneira. Os passarinhos. Sujeito, tá? São é o verbo de ligação. E o rádio da natureza vai ser o predicativo do sujeito, tá? Então, aqui é isso. Os passarinhos, sujeito, são é o verbo de ligação. E rádio da natureza é o predicativo do sujeito. Grife os verbos das orações e circule os predicativos do sujeito. Então, a gente vai achar o verbo e circular o predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Vou fazer de vermelho aqui o verbo. O nível das represas está ficando cada vez mais baixo. Olha, está ficando é o verbo. Quem que é o predicativo do sujeito? Mais baixo, né? O que está caracterizando o sujeito. Então, o nível das represas, qual que é a característica? Mais baixo, tá? Então, aqui, olha, o predicativo é o mais baixo. Estamos muito preocupados com a violência nas ruas, né? Então, aqui, estamos é o verbo, sujeito é o nós, né? Que está oculto. Quem que é o predicativo do sujeito? Muito preocupados, né? Caracterizando o nós. Nós o quê? Estamos o quê? Muito preocupados. É a nossa característica nesse momento, olha. Característica de muito preocupados, tá? As pessoas pareciam paralisadas com o susto. As pessoas é o sujeito. Pareciam é o verbo. Qual que é a característica de pessoas? Paralisadas. Né? Ó, a característica de pessoas paralisadas. Carlos e Filomena andam meio distraído. Andam é o verbo. Qual que é a característica de Carlos e Filomena? Meio distraídos. Então, aqui, predicativo do sujeito, meio distraídos. Muito apreensivos estavam aqui, estavam é o verbo. Quem é que estavam? Os pais dos alunos concorrentes ao prêmio. Esse é o sujeito. Lembra que tem sempre que perguntar para o verbo o que ou quem? Quem é que estavam? Os pais dos alunos concorrentes ao prêmio. Esse é o sujeito. E muito apreensivos é a característica desses pais. Então, muito apreensivos é o predicativo do sujeito. Vejam lá na frente da oração, né? Foi violenta a tempestade de quinta-feira. Quem que é o verbo? O verbo aqui é o foi, olha. Quem é que foi? A tempestade de quinta-feira. Ela foi o quê? Violenta. Então, violenta é o predicativo do sujeito. É a palavrinha que está caracterizando o sujeito, tá? Então, eu vou deixar os outros exercícios para a próxima aula. Vai ficar o número 4, o número 5 e só, para nós resolvermos na próxima aula, porque hoje não vai mais dar tempo. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Bons estudos e até mais.